então a nossa atividade. Então, o que acontece nesse caso aqui? Nós vimos os conceitos relacionados à equação de segundo grau. Vocês já viram? O estudo de caso. Então, o que fala nesse exercício? Nós sabemos que a função do segundo grau é dada por ax² mais bx mais c. Isso vocês já viram. Certo? E o exercício ele fala o seguinte: o lucro de uma loja pela venda diária de x peça é dado por L de x igual a 100 vezes 10 menos x vezes x menos 4. Foi dada a lei que determina o lucro em relação a essa loja pelas vendas de peças. Certo, meu amigo? Tudo bem? Ele quer saber o lucro máximo. Ou seja, quando nós estamos falando em lucro máximo, é o valor máximo que a parábola atinge ou o valor mínimo que a parábola atinge? Máximo. Então, o que acontece nesse caso aqui? Na função do segundo grau, o gráfico é sempre uma parábola. Certo? Professor, tá fazendo isso aí? Caderno, meu amigo. TPL. O trabalho que você fez. Ou deveria ter feito. Eu fiz. Que bom, fico feliz. Fez? O piano mais vai. Silêncio, meu amigo. A casa do Maria é bonita, né? Então vamos lá. Então nós sabemos que a equação do segundo grau, quando a parábola é voltado para cima, qual que é a definição que nós sabemos? Não entendi. A maior que zero. Então, quando a parábola é voltada para cima, A maior que zero. Presta atenção. Dispersar, vou pedir para sair. Já falei. Então, A maior que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Ou seja, o que significa isso? Significa que ela atinge o valor mínimo. E quem que é esse valor mínimo? Nós conhecemos como vértice. Tudo bem? Agora, quando a parábola tem a concavidade voltado para baixo, A é menor que zero. Essa é a condição. E ela atinge o quê? O valor máximo. Então, o que acontece? E nós temos o vértice. Certo? Então, aqui ele está falando o seguinte. Ele quer saber o quê? O lucro máximo. Se ele quer saber o lucro máximo, a parábola tem a concavidade voltada para cima ou para baixo? Para baixo. Certo? Então, daqui nós já sabemos que nós vamos chegar nesse conceito aqui. Só que a função dada, eu não estou vendo x² aqui. Está aparecendo x²? Não. Mas, dentro do parênteses, quem que eu tenho? 10 menos x. Ou seja, dois termos. Se eu tenho dois termos, o que eu tenho nesse caso aí? Um binômio. Um termo é o quê? Um termo. Monômio. E dois? Binômio. Três? Vai sair, meu irmão. Não tô brincando, não. Não sou igual ao do, não. Trinômio. 4 termos ou mais. Polinômios. Vocês já sabem disso.
Ok? Então vamos lá. Como eu tenho um binômio aqui, o que nós vamos fazer? Aplicar a distributiva. Então vou multiplicar esse 100 por esse 10 e esse 100 por esse x. Aplico a distributiva. E 5 sobre é o quê? 4 termos ou mais, polinômio, meu amigo. 5, 6, 7, é tudo polinômio. Ok? E o que é 100 vezes 10? 1000. Peguei 100 e multipliquei por 10. Deu 1000. 100 vezes 10 é 1 milhão. Silêncio. Não tem nada é positivo. Mais com menos, menos. Vou colocar o sinal de menos aqui, ó. E o que é 100 vezes x? 100 vezes x, 100x. Olha lá. Agora o que acontece? Eu tenho esse binômio que ele multiplica quem? O outro binômio. Tudo bem? Sim ou não? Agora o que eu tenho que fazer? É uma multiplicação de binômio. Então eu tenho que aplicar distributiva em ambos os termos. Com quem? O Aleph, fica à vontade. Então, vai ficar 1000 vezes x e 1000 vezes 4. 1000 vezes x dá quantos? 1000x. Não tem nada é positivo. Mas com menos dá o quê? Menos. E o que é 1000 vezes 4? Quantos? 4000. 1000 vezes 4, 4000. Ok? Tudo bem. Agora, se eu multipliquei esse termo por ambos os termos aqui do segundo binômio, agora eu tenho que pegar esse 100, leva em consideração o sinal e multiplico por quem? Por esse outro termo aqui. Então, menos com mais dá menos. 100x vezes x dá quantos? Por que 4 aí? 100x ao quadrado, porque não tem nada é 1. 100 vezes 1 dá 100. E x vezes x? X ao quadrado. 4000, meu amigo, porque você pegou 1000 e multiplicou pelo 4. Então eu multipliquei esse por esse. E agora eu multiplico esse por esse. Só que eu não posso esquecer do jogo do sinal. Menos com menos dá o quê? Mais. 100x vezes 4 dá quantos? 400x. Ok? Dúvidas? Tem, tudo bem? Aí o que eu vou fazer agora? Agrupar os termos semelhantes. Ou seja, aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Então eu posso agrupar esse com esse. Aqui é x quadrado, não dá para eu agrupar. E aqui é apenas valor numérico. Não tem com quem agrupar. Ok? Então vou copiar aqui menos 100x quadrado. 1000x mais 400x dá quantos? 1400x. Ok? Ou seja, eu agrupei esse termo com esse daqui, ó. Menos quem? Vou copiar os 4000. Tudo bem? Notem aí que nós temos múltiplos de quem? Ambos são múltiplos de quem? 2. Um número maior. 5. 10. Dá para dividir por 100? Múltiplo de 100. Então eu vou simplificar por 100.
para facilitar a minha vida. Ou seja, eu vou trabalhar com os menores valores possíveis. Amiga, faz favor. Presta atenção, faz favor. Levanta. Não dá, né? Assim não dá. Então eu vou simplificar aqui por 100. Ou seja, todos os termos eu vou dividir por 100. Dividido por 100 vai dar 1x². Aqui vai dar 14x. E aqui vai dar 40. Certo? Agora o que nós vamos fazer? O estudo de caso, que vocês já sabem fazer. Estudo de caso. Esse L de x é a mesma coisa que eu colocar um y aqui. Igual a menos x² mais 14x menos 40. Qual que é a próxima etapa? O que eu tenho que fazer? Encontrar quem? Oi? Raiz, ou seja, o zero. E para eu encontrar o zero da função, qual que é o conceito? Y igual a zero. Por isso eu vou pegar tudo isso daqui e vou fazer o quê? Igualar a zero. Por que eu vou igualar a zero? Porque eu vou encontrar as raízes. Vou fazer o estudo de caso. Só que lembrando que eu quero o lucro máximo. Né? Então, o que acontece? Ele fala assim, ó. O lucro máximo por dia obtido com a venda de. Com a venda de. Então, o que significa isso? Vamos entender. Como que funciona isso daí? Não. Fica aí, faz favor. Então, vamos lá encontrar o coeficiente, o A, o B e o C. O A é o termo que multiplica o x². Vale quanto? Menos 1. E o B? 14. E o C? Menos 40. A parábola tem a concavidade. Senhora, responde para mim, por gentileza. Voltado para cima ou para baixo? Para cima, né? Por quê? Para baixo, né? Por quê? Por que ela tem a concavidade voltada para baixo? Isso aí, meu irmão. Parabéns. A menor que zero, ou seja, menos 1. 1 é menor que zero. Se o A é menor que zero... Opa. A menor que zero, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Ok? Então, nesse exercício, o que acontece? Então eu sei que aqui é o menos 40. Por que é menos 40? Termo independente. C. O que vai acontecer, ó? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela passa o valor máximo e volta. Então, o que acontece? Presta atenção. Ele fala assim, ó, esse é o ponto máximo. Quer dizer o quê?
que esse cara aqui, ó, é o lucro máximo. E aí, o que que acontece? O meu X, esse X, é o X do vértice, é a venda. Ou seja, ele tem que vender quantas peças, ele tem que vender quantas peças para eu obter o lucro máximo. Então, nesse exercício, eu tenho que encontrar o Y do vértice ou o X do vértice? X do vértice. Por quê? Então, aqui nesse exercício, ele não está pedindo para nós, ó, qual foi o lucro máximo? Não, ele falou assim, de acordo, ó, ele falou lá, ó, o lucro, qual que é o lucro máximo por dia que é obtido em relação à quantidade de venda de peças. Então, ele precisa vender quantas peças para... O senhor entra com uma condição. Uma gracinha, tá? Então, faz favor, o senhor senta e presta atenção na aula. Então, ele fala assim, ó, quantas peças eu tenho que vender para eu obter o lucro máximo da empresa? Quer dizer que o lucro máximo é o Y do vértice. O X é a quantidade de peças vendidas. Se a pergunta fosse inverso, né, se ele vender 15 peças, qual que é o lucro máximo? Aí beleza. Aí eu teria que encontrar o Y do vértice. Ou então, qual que é o lucro máximo que a quantidade de peças que ele tem que vender? Certo? Então tem que saber interpretar o exercício, lucro máximo. Aí, ó, tá o XV. X do vértice, venda, embaixo é a venda. O Y é o lucro. Então basta eu encontrar quem? O X do vértice. Qual que é a fórmula do X do vértice? Menos B sobre 2A. Ou seja, um exercício que parece ser um bicho de 7 cabeças, que caiu numa faculdade conceituada, na PUC, modelo de Enem, que vocês aprendem na onde? No ensino fundamental. Certo? Tudo bem? Então, olha lá, X do vértice, menos é fórmula. E o meu B? Meu B é 14, então eu faço a substituição. 2 vezes A, quantos que vale o meu A? Menos 1. Menos 14, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos com menos dá quantos? Mais, quantos que é 14 dividido por 2? 7. Ou seja, o meu X do vértice aqui vale quantos? 7. Então, o lucro máximo por dia obtido com a venda de quantas peças diária? 7. Só isso. Só isso. Eu apliquei a distributiva de acordo com o meu conhecimento do estudo de caso da função do segundo grau, eu já defini o exercício. Eu fui desse jeito, mas já deu resultado certo. Diferente? Só isso. Não precisa fazer mais nada. Finaliza o exercício aí. Ficou claro, sim ou não? Tudo bem? Sim ou não? Então, um exercício que pode ser aplicado em prova que vocês sabem fazer. Vai estar lá no canal, vocês podem estar se inteirando o exercício lá no canal. Rogério Santos, professor de matemática. Senhor, eu vim correndo pra mim. Banheiro, ficar pra fora. Vamos lá. Se eu tivesse... Silêncio, meu irmão. Você espera um pouquinho de copiar? Copie nada. Silêncio. Senhor, aí tem problema de
Eu já operei de bagulho.